Então, o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, com a nossa vida ministerial, com o nosso destino, com o nosso propósito terreno. Quero começar lendo aqui o texto que está em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 12. Então diz o texto: Tomou, pois, Davi a lança e a bilha com água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Então quero falar rapidamente aqui para vocês que esse episódio acontece quando Saul estava perseguindo Davi e ele queria matar Davi por causa de ciúmes, por causa de inveja, por uma série de fatores. E ele estava perseguindo a Davi. E a Bíblia diz que ele estava cansado, estava com sono e cansado, e ele entra em uma caverna para descansar com os seus soldados. E então, quando ele estava dormindo, Davi vem, que estava vendo de longe, e consegue ir até onde Saul estava dormindo, e pegou a lança de Saul e a bilha que tinha água dentro, e levou consigo. Ninguém percebeu, ninguém viu. Davi saiu e levou a bilha e a lança com ele. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a lança e essa bilha com água. Bilha é uma vasilha feita de barro, onde eles usavam antigamente para colocar água. E como era feita de barro, então a água dentro daquela bilha era mantida fresquinha, né? E Davi pega essa água e essa lança de Saul e leva consigo. E eu queria trazer para nós algumas observações muito importantes que nós vemos aqui. Como Saul estava no encalço de Davi, estava perseguindo Davi, Saul estava decidido a matar Davi. Quando Saul sai nessa perseguição, ele cansa e ele vai descansar. E Davi tem a oportunidade de matá-lo, mas não faz, porque Davi tinha temor de Deus do seu coração. E podemos dizer que Saul, naquela hora, estava completamente tomado pelo ódio, por ressentimentos, por mágoa e amargo, porque toda pessoa que guarda ressentimentos em seu coração, ela vai ficando amarga. Suas atitudes são amargas, suas ações são amargas. Tudo o que ela tem em mente é vingança. Ela passa a ser uma pessoa vingativa. Era o que estava acontecendo com a alma de Saul. E o interessante é que Davi não havia feito absolutamente nada de mal para Saul. Muito pelo contrário, Davi amava a Saul e o servia com gratidão, com seu coração. Mas a Bíblia diz que um demônio havia entrado, um espírito maligno havia entrado, havia possuído a alma de Saul. Então Saul se torna uma espécie de ameaça para Davi. Então esse episódio aconteceu exatamente nesse período em que Saul estava com o seu coração, com a sua alma completamente amargo e ressentido, estava tomado pela vingança, que ele sai à caça implacavelmente de Davi. Porque toda pessoa ressentida, toda pessoa magoada, toda pessoa ferida,
ela sempre vai encontrar alguém que se torne alvo para ela, um alvo de perseguição. Eu nunca vi uma pessoa que tenha ressentimentos em sua alma, que ela não busque um culpado, alguém para que ela possa derramar o amargor da sua alma. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça uma pessoa assim. Uma pessoa que é amargo e que faz de tudo para transferir esta amargura, este ressentimento, transferir para os outros. Então é o que estava acontecendo com Saul. E Saul, então ele tem Davi como alvo de destruição. E ele quer derramar toda a sua ira sobre Davi. Então toda pessoa que está amargurada, ressentida, ela pauta os seus valores em cima dos seus sentimentos, dos seus, nesse caso, ressentimentos, ou dos seus conceitos humanos. Ela se empenha completamente em perseguir tudo aquilo que Deus está levantando, tudo aquilo que é bênção. Toda pessoa ressentida, magoada, invejosa, toda pessoa que tem um problema emocional contra outra, ela vai tentar, ela vai fazer da sua vida uma missão, ela vai se empenhar em fazer com que pessoas que Deus está levantando, pessoas que Deus está honrando, que Deus está abençoando, ela vai fazer de tudo para atingir essas pessoas. Ela vai fazer de tudo para perseguir. E só que tem uma coisa interessante que acontece conosco, é que a pessoa que começa a trazer a sua alma para outras pessoas, que foca somente no ressentimento, na vingança, nos valores emocionais nocivos, esta pessoa um dia vai cansar, porque os ressentimentos, o tipo de comportamento dessa pessoa traz cansaço emocional, cansaço físico e cansaço espiritual. Era o que estava acontecendo com Saul. Por isso que ele para e vai dormir, ele apagou no sono, cansado emocionalmente, cansado fisicamente e cansado espiritualmente. Por isso que Davi vai lá, pega a sua lança e a sua bilha. Então toda pessoa que empresta a sua alma, como Saul, para a vingança, para amarguras, para ressentimentos, para sentimentos tóxicos, esta pessoa sempre vai procurar aqueles que são ungidos, que Deus está abençoando, que Deus está levantando. Elas vão procurar essas pessoas para transferir ou derramar o amargor de sua alma. Talvez isso já aconteceu com você ou esteja acontecendo com você. Às vezes, nós somos perseguidos no nosso trabalho por uma pessoa amargurada, ressentida. Às vezes, dentro do ministério, da própria igreja, da congregação, muitas vezes nós temos pessoas que nos perseguem, pessoas ressentidas, pessoas mal resolvidas emocionalmente. Elas sempre vão arrumar alguém que seja o alvo do seu foco, dos seus sentimentos nocivos, tóxicos. Então foi o que Saul fez em relação a Davi. E principalmente quando ele percebeu que Deus estava levantando Davi. Aí ele intensificou a perseguição. Tá? Agora, o que nós vemos no coração de uma pessoa assim, uma pessoa que persegue outros porque estão bem, porque estão, de repente, numa posição até melhor do que nós.
São pessoas sabotadoras dos planos divinos. Toda pessoa ressentida que tenta bloquear, ofuscar ou perturbar alguém que Deus está levantando são sabotadores. Sabotadores de planos divinos. E talvez você nesse tempo esteja sendo um alvo de alguém que esteja tentando sabotar você, os planos de Deus para a sua vida. Saul, ele se empenhou, ele fez da sua missão de vida perseguir a Davi. Ele queria matar Davi, ele queria tirar Davi de circulação. Então Saul teve esse intento e agiu. Por quê? Porque lá atrás Saul perde esta conexão com Deus. Saul perdeu a direção de Deus. Ele perde o trono, ele perde o direito de prosseguir. Deus unge outro no seu lugar, enquanto ele estava no trono reinando. Mas Deus já o substitui. Então Saul tinha muitas razões e deixou que essas atitudes, suas atitudes do passado, pudessem sabotar seu projeto, sua visão. Então Saul teve seus sonhos, seus projetos, seus propósitos frustrados e também interrompidos pelo próprio Deus. Deus agiu na vida de Saul. Então agora, como ele perde tudo isso, ele se torna um sabotador dos sonhos e dos projetos de Davi. Então ele olha para Davi, que era o homem que Deus estava levantando, e faz da sua missão de vida perseguir e resistir aquilo que Deus estava levantando, que no caso aqui era Davi. Ele queria matá-lo. Sabe o que eu vejo na história atual? Eu vejo pessoas assim, eu vejo pessoas como Davi, que Deus ungiu, que Deus levantou, que Deus tem abençoado, mas vejo também os Saús desta geração. O Saul é aquele que persegue o Davi. Isso acontece no trabalho, né? É aquele funcionário que talvez seja a sua história, o funcionário que entra na fábrica, na empresa, começa a produzir bem, começa a crescer, é abençoado, é promovido, e aquele antigo funcionário, ou às vezes até mesmo um chefe, mas que nunca rompeu na vida, vê que o novo funcionário entrou e cresceu, ele começa a tentar sabotar o projeto. É o que mais vemos hoje. E o mais terrível de tudo isso é que essas coisas também acontecem às vezes dentro da igreja, dentro do ministério. Isso que é mais absurdo, né? Deus levantando pessoas e outros que deveriam glorificar a Deus, honrar a Deus, agradecer a Deus porque fulano está sendo levantado, mas ele fica com a inveja e tenta sabotar o trabalho. Então foi o que aconteceu com Saul. Aí Saul se torna um homem amargo, ferido, tóxico, e ele tenta fazer com que Davi viva essa experiência também. Então, eu vejo as pessoas se comportando assim. Só que isso é um comportamento maligno. Tem gente que está fazendo da sua vida um projeto de vida, fez da sua vida um projeto de sabotar os outros. Ele faz da sua vida um propósito de tentar impedir que outros cresçam, que outros sejam abençoados. Mas eu quero dizer para você que Deus está contigo. Amém? Deus está do teu lado. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que teme a Deus, Deus está com você. Deus está vendo tudo. E na hora de honrar, Deus vai te honrar. Porque Deus é fiel. Aleluia. Eu vejo as pessoas assim. Ao invés delas se arrependerem e mudarem de atitude, mudarem seus comportamentos, mudarem suas ações, elas ficam cegas tentando sabotar aqueles que Deus está abençoando. Ora,
O mundo é grande, o universo é imenso para todo mundo. Se fulano está crescendo, amém, eu também posso crescer. Se fulano está semeando a terra, Deus está prosperando, eu também posso semear minha terra e Deus pode me prosperar. Eu lembro muito da história de Isaac, você já deve ter lido a história de Isaac. A Bíblia diz que quando ele foi para a terra de Gerar, ele plantou, ele semeou a terra, e naquele ano, a sua colheita produziu 100 por 1, ou seja, 100% das sementes que foram semeadas na terra, 100% dessas sementes germinaram e produziram. Mas a Bíblia diz que os pastores de Gerar, da terra de Gerar, começaram a contender, começaram a criar confusão. O rei daquela terra olhou para Isaac e disse: cara, sai da nossa terra, porque você está crescendo muito, está prosperando muito. Então, às vezes, a bênção que está sobre você incomoda outros. A prosperidade que está sobre você incomoda outros. A vitória que você tem todos os dias incomoda outros. O teu casamento, vamos dizer assim, se o teu casamento vai bem, se você tem um casamento abençoado, tem um marido que te ama, que te serve, que é honesto, que é fiel, que honra a aliança com você, ou se você tem uma esposa que é honesta, te ama, te serve, você tem um casamento maravilhoso, tem filhos abençoados, tem uma família honrada, às vezes isso incomoda pessoas frustradas, que não têm um casamento abençoado, que não têm um cônjuge que lhe honre, que não têm filhos abençoados. A nossa prosperidade, seja em que área for, seja no casamento, na família, na vida financeira, na vida ministerial, ela incomoda pessoas que são almáticas. Davi incomodou Saul. Saul se torna um perseguidor de Davi porque Deus estava honrando e abençoando Davi. E o cara diz: eu preciso eliminar esse sujeito. Então Saul tem como alvo a sua missão de vida eliminar Davi. Essa é a atitude de uma pessoa ferina, de uma pessoa almática, de uma pessoa tóxica. Saul era um homem ressentido, e todo ressentimento ele traz amargura, e a amargura leva a pessoa a cometer loucuras, e foi o que Saul fez. Mas tudo que incomodou Saul foi o sucesso de Davi, e é isso que eu quero que você entenda, porque na vida você vai passar por isso, a vida vai te proporcionar isso. Pessoas fracassadas, pessoas não resolvidas, pessoas que já tiveram a bênção de Deus removida da sua vida, porque era o caso de Saul. Saul tem a bênção de Deus tirada da sua vida. Agora, quem estava na vida de Saul não era mais o Espírito Santo de Deus, agora era um demônio, era um espírito maligno que estava na vida de Saul. Então essa pessoa, Saul se torna cego pela vingança. Ele quer destruir Davi e ele guarda ressentimento. É engraçado que a palavra ressentimento, ela na verdade significa repetição de sentimentos. Então são sentimentos repetitivos, continuamente. E Saul tinha esses sentimentos negativos, nocivos, repetitivamente ou repetidamente na sua vida em relação a Davi. Ele queria destruir Davi. Então eu usei ainda agora há pouco o exemplo de Isaac, quando foi para Gerar, e ali Deus o abençoou, o honrou, mas as pessoas de Gerar, da terra de Gerar, ficaram incomodadas, porque tudo que
todas as sementes que Isaac semeou naquela terra, a Bíblia diz que 100% das sementes germinaram e deram frutos, deram resultados. Mas isso incomodou os fracassados de Gerar. E sempre vai ser assim. A palavra de Deus nos diz isso. Cada sucesso que você tiver na sua vida, em uma das áreas da sua vida, seja na área familiar, no seu casamento, seja na área profissional, seja emocionalmente, se você é uma pessoa emocionalmente resolvida, uma pessoa abençoada emocionalmente, você não tem sentimentos nocivos na tua alma, tu é uma pessoa alegre, feliz, você não guarda ressentimento, não guarda rancor de ninguém, você não tem amargura na sua alma, você não é uma pessoa vingativa. Toda pessoa assim, ela incomoda aqueles que não são. Então foi o caso de Saul. Então, Saul se torna, ele gasta a sua energia. Olha, Saul gastou toda a sua energia perseguindo Davi. Ele ficou cego por causa da vingança. Então nós vemos pessoas assim, gastando suas energias, gastando seu dinheiro muitas vezes, na tentativa de frustrar os projetos e os planos dos outros, uma vez que os seus não deram certo. Então aquele tipo de gente tem aquela mentalidade seguinte: se eu não sou feliz, você também não vai ser. Se eu não conquistei, você também não tem direito de conquistar. Se eu não sou abençoado, você também não vai ser abençoado. Se eu não sou feliz, por que você tem que ser feliz? Então são pessoas assim. Então eles vão sempre tentar frustrar o plano, o projeto dos outros. Eles sempre vão tentar desfazer dos planos dos outros, das bênçãos dos outros. Pessoas fracassadas tentam fracassar os projetos e os planos dos outros. Então nós vemos Saul esgotando toda a sua energia, fisicamente, emocional e espiritualmente, na tentativa de frustrar, de matar Davi. E as pessoas vivem isso. Elas se gastam em função de destruir as outras pessoas. A Bíblia diz que nessa tentativa de perseguir Davi, Saul ficou com sono. Saul teve sono. E a Bíblia diz que, o texto que nós lemos, diz que ele teve um sono profundo. Ele teve um sono profundo. A Bíblia diz que Saul estava tão focado em destruir Davi, que ele ficou tão cansado ao ponto de cair num sono profundo. Ele estava cansado física, emocional e espiritualmente. Porque toda pessoa que empreende seus projetos, seus planos, na destruição da vida alheia, esta pessoa um dia ela cansa. Só que é mais do que um cansaço físico, se torna um cansaço emocional, se torna um cansaço espiritual. E a Bíblia diz que ele caiu num sono profundo. Então toda pessoa que foca seus propósitos, seus objetivos na destruição alheia vai cansar. É porque as suas energias vão ser sugadas naquilo que ela tenta fazer de mal em relação aos outros. Então eu queria dizer para você que toda pessoa com coração vingativo fica cansada emocional, fica cansada espiritual e fisicamente. Amém? Ela fica cansada porque ela, de tanto tentar impedir que a bênção de Deus continue na vida dos outros, daqueles que Deus está levantando. Isso ela vai fazer na vida pessoal, na vida familiar, no ministério, seja em que área for. Então tem muita gente vivendo que nem Saul, que fez da sua missão de vida a perseguição da vida alheia.
E eu espero em nome de Jesus que você não seja um perseguidor. E se você está sendo perseguido por um tipo de Saul, fica em paz, porque Deus é com você. Vai chegar uma hora em que Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus e Deus vai te honrar. Amém? Fica tranquilo porque Deus vai te honrar. Então nós vemos aqui a atitude de Saul em relação a Davi. Nós vemos um cara perseguidor que empreende todos os seus esforços para tentar tirar Davi de circulação. Tudo por inveja, tudo porque Deus não estava mais com ele, e agora ele está vendo a mão de Deus sobre Davi. Deus está levantando Davi, Deus está honrando Davi, não só no palácio, mas na nação inteira, diante de todo o exército, diante de todas as pessoas. As mulheres nas ruas cantavam, celebravam Davi, as vitórias de Davi. Então isso tudo foi entrando no coração do Saul. E por conta disso ele empreende, ele faz da sua vida uma missão, ou ele faz de sua missão de vida a tentativa de frustrar os planos de Davi. Querido, em nome de Jesus, eu espero que essa não seja a sua história. Nem do ponto de vista do perseguidor e nem do ponto de vista do perseguido. Mas se você está sendo perseguido hoje, porque um Saul está tentando sabotar teus projetos, teus sonhos e tuas bênçãos, quero dizer para você que ele não vai conseguir porque Deus está do seu lado. Mas volto a dizer, todo sucesso incomoda. Toda bênção incomoda. O sucesso incomoda o fracassado, a bênção sobre alguém incomoda aqueles que não têm. Você entende? Se você está resolvido na sua vida, eu estava falando ainda há pouco sobre o exemplo de Isaac na terra de Gerar. A prosperidade dele incomodou todo mundo, a ponto do rei chegar e falar: amigo, sai da nossa terra, que você já prosperou muito aqui. Outros começaram a entulhar os poços do Isaac. Por quê? Todas as vezes que Deus levanta a sua vida, que Deus te abençoa, quando Deus começa a entrar no seu casamento, que estava um problema, um fracasso, e restaura, e gera dentro de você, ou no seio do seu casamento, um relacionamento abençoado, teu casamento cresce, teu cônjuge é feliz por tê-lo como seu parceiro, teus filhos são felizes por tê-lo como pai ou mãe. Quando você progride no seu trabalho, você cresce na sua carreira secular, nos seus empreendimentos, você sempre vai incomodar quem está fracassado naquela respectiva área. Foi o que aconteceu com Saul. Então ele empreende os seus esforços em destruir a Davi. Mas quem faz da vingança uma meta de vida vai enfermar a sua alma e vai arruinar o seu próprio futuro. Pegou essa? Quem faz da vingança a sua meta de vida vai enfermar a sua própria alma e vai arruinar o seu futuro. Eu vejo pessoas enfermando sua alma e arruinando seu futuro por conta desse comportamento, por conta da vingança. Vingança nunca foi bênção. Amém? E outra coisa que eu quero dizer para você: quem luta contra aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, ou quem luta contra aquilo que Deus está levantando, só vai cansar. Foi o que aconteceu com Saul. Saul
cansou. Saul, infelizmente, ficou exausto, a ponto de entrar naquela caverna e apagar num sono profundo. E Davi vai lá e pega a bilha com água e pega a lança. Todo perseguidor, todo aquele que inveja, todo aquele que persegue os outros, que Deus está levantando, uma hora vai cansar. E é o que eu quero dizer para você. Se você está sendo perseguido, se essa é a sua história, você é o Davi da história. Uma hora quem está tentando sabotar você, quem está tentando bloquear as tuas bênçãos, quem está tentando entulhar teus poços, aquele a quem você está incomodando, ele vai cansar. E aí é a hora que você tem para provar para ele que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e pode fazer toda a diferença. Ouviu? O líder espiritual dos tibetanos, Dalai Lama, diz o seguinte: quem responde ofensa com ofensa é como lavar a alma com lama. Então, responder ofensa com ofensa é lavar a alma com lama. E quem disse isso é quem entende de muita lama, que é o Dalai Lama. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que Davi teve a sua oportunidade naquela caverna, quando a Bíblia diz assim, um sono profundo da parte do Senhor tomou Saul e seus soldados. Olha, até o próprio Deus deu a chance para Davi, falou: Davi, é agora. Agora eu quero ver quem é você diante desta situação. Davi fez a diferença. E aqui eu quero que você entenda algo que eu preciso falar para você. Se você responde ofensa com ofensa, você está tentando lavar a sua alma com lama. Você entendeu? Se você tenta responder à vingança com outro projeto de vingança, você não está fazendo nenhuma diferença. Então Deus nos dá a oportunidade de provarmos para os nossos algozes, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que investem contra nós, nós temos a oportunidade de provar para eles que nós não temos o mesmo caráter que eles. Você está entendendo? Faz sentido isso aí para você? Nós temos a oportunidade, Deus vai nos dar a oportunidade de provarmos para eles que nós não somos iguais a eles, que nós somos homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres de Deus não são vingativos. E saiba de uma coisa: para onde você for, sempre terão sabotadores. Sempre você vai encontrar bloqueadores de promessas, de bênçãos. Sempre você vai encontrar invejosos. Para onde você for, você sempre vai encontrar pessoas que não são realizadas, que não são abençoadas, pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, que vão olhar para você e vão ver que a tua luz, a tua bênção, a tua prosperidade vai incomodá-los. Eu vejo isso muito, você sabe disso. É no seu trabalho, é na escola, é na faculdade, é na própria igreja, isso que é o pior, eu já falei sobre isso. Na própria congregação, às vezes no próprio ministério. Vai ter pessoa que você vai incomodar. Mas não é porque você é mau, não é porque você é ruim. É porque
A bênção de Deus na tua vida incomoda quem não tem a bênção de Deus ou aquele que Deus já deixou de honrar e de abençoar. Foi o caso de Saul. Mas também Deus vai te dar a oportunidade, como deu a Davi. Deus derramou um sono profundo. A Bíblia diz que fez cair um sono profundo sobre Saul e sobre os seus soldados. Sono profundo é aquele que o cara estava anestesiado, que não acordava por nada. Estava nocauteado, estava na lona. E Deus deu a oportunidade. Davi poderia ter matado todo mundo e ninguém iria acordar. Davi vai lá e pega aquela lança e pega a bilha de água. Sabe aquela lança? Era a mesma que um dia ele tentou matar a Davi. A mesma lança que um dia na mesa ou à mesa no almoço, Saul pega a lança e atira contra Davi. Era a mesma lança. Só que agora o sujeito estava desacordado, estava num sono profundo. Davi poderia pegar a lança e dizer, agora é minha vez, Deus me deu a oportunidade. O cara está dormindo, não acorda por nada. Está caidão. Agora é minha hora de vingar. E pegar aquela lança e poderia muito bem cravar no peito, sei lá onde, qualquer lugar de Saul, mas não fez. Veja a diferença do perseguidor para o perseguido. A diferença está nas reações, nas ações. Como reagimos àqueles que nos ofendem? Como reagimos àqueles que nos perseguem? Como reagimos àqueles que querem ver o nosso mal? Vamos lembrar da palavra do Dalai Lama. Quem responde ofensa com ofensa está tentando lavar a sua alma com lama. Não. Faça a diferença. E Deus vai te dar a oportunidade para que você mude, para que você prove para aquela pessoa que você não é igual a ele. Então, nós vemos que a lança que Davi tira da cabeceira onde Saul estava dormindo, a lança nas mãos de Saul simbolizava a perseguição, a vingança, a rejeição, morte, inveja, perseguição, rebelião. Esta a lança nas mãos de Saul. Nas mãos de Saul, aquela lança era uma arma de perseguição, de destruição contra Davi. Mas a lança nas mãos de Davi é outra coisa. Como eu falei para você, ele poderia muito bem ter se vingado, mas não se vingou. Ele entrou naquela caverna de mansinho, pegou a lança. Ele poderia ter matado, mas não fez. A atitude dele foi uma atitude completamente diferente do seu Senhor. O que eu quero dizer para você é que você vai ter a oportunidade de fazer tudo aquilo que os outros fazem com você. E Deus vai até te proporcionar isso, para ver quem é você. Mas você decide fazer a diferença. Você entende? É você quem decide fazer a diferença. Essa é a diferença entre o perdão e a vingança. A vingança pode prevalecer por um momento, pode te deixar feliz por um momento, mas o perdão te gera, te proporciona felicidade para a vida inteira. Então você decide. Quando Davi não se vinga, ele está provando que o caráter dele, que a índole dele, não era a mesma de Saul. Você vai encontrar Saul diariamente, em todos os segmentos da vida. Da vida profissional, à vida ministerial.
Mas saiba de uma coisa, você não é Saul. Deus não te chamou para ser Saul. Saul não tinha mais o Espírito Santo de Deus, e você tem. Saul não tinha mais a aliança com Deus, e você tem. Saul não tinha mais temor de Deus em seu coração, mas você tem. Saul não tinha mais o respeito das pessoas, nem dos seus soldados. Mas você tem. Saul não tinha mais nem seus filhos, porque Jonatas era muito mais amigo de Davi do que filho de Saul. Mas você tem. Esses são os fatores de diferença que Deus gostaria que você tivesse em sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque pessoas como Davi aprendem a reciclar a sua alma. Porque entendem que homens de Deus não se vingam. Porque entendem que pessoas de Deus perdoam. Porque entendem que pessoas de Deus reciclam sua alma, sua fé, seus valores. Homens de Deus se imunem sua alma, sua mente, seu espírito, para que essas coisas não lhes destrua. Então, querido, se alguém está tentando vir contra você, agindo como Saul, não se vingue. Não seja igual, não faça igual. Amém? Faça a diferença. Prove para eles que você não tem o mesmo espírito vingativo na sua vida. Então essa lança nas mãos de Davi representava o perdão, o respeito, representava a submissão, representava a honra e o temor a Deus. Enquanto que a mesma lança nas mãos de Saul representava morte, perseguição, destruição, inveja e vingança. Então você tem a oportunidade de ter a mesma arma, mas usar de maneira diferente. Você entende? É essa a diferença que Deus gostaria que nós pudéssemos entender. Nas mãos de Davi, a lança era perdão. Ele poderia matar Saul, porque Saul estava apagado no sono profundo, diz a Bíblia. E o próprio Deus havia colocado esse sono profundo nele. Então o sujeito estava desmaiado. Mas Davi não faz. Sabe por quê? Porque Davi tem perdão no seu coração. Amém? Davi entende que os princípios que ele aprendeu lá atrás, de respeito por autoridade, de honra, de submissão e de temor a Deus, era muito maior do que o comportamento vingativo de Saul. Você vai conviver com gente maldosa, mas você pode manter a bondade de Deus na sua vida. Você vai conviver com gente maligna, mas você pode fazer a diferença da benignidade de Deus em sua vida. Davi respeita, Davi tem os princípios de Deus na sua vida. E a nossa geração de homens e mulheres de Deus está precisando de pessoas de honra, de caráter
caráter de respeito, que teme a Deus, que diz para o seu algoz: eu tenho a oportunidade, Deus me entregou você nas minhas mãos. Eu tenho a oportunidade de fazer tudo o que você fez comigo, mas eu não vou fazer. Eu tenho a oportunidade agora de me vingar de você, mas eu não faço. Eu tenho agora a oportunidade de destruir você, mas eu não vou fazer. Eu vou te perdoar. Eu vou te absolver. Eu vou te libertar. Eu vou te deixar ir. Eu vou te dar a oportunidade. Então nós podemos decidir o que queremos. A bilha de água e a lança. Você pode decidir o que fará. Então, nas mãos dos filhos de Deus, dos homens de Deus, a lança nunca vai representar uma arma de ataque. Muito pelo contrário, será sempre uma arma de defesa, de oportunidade, de proteção. O problema é que as pessoas não reciclam sua visão. Você foi perseguido? Ou tem alguém te perseguindo agora? Não se vingue e não haja de acordo com a pessoa. Deixa Deus ser juiz entre você e ela. A atitude de Davi diante de Saul me ensina uma coisa. O quê? Que nós podemos ser promotores da desgraça, podemos ser promotores da guerra, ou podemos ser promotores de paz, promotores de reconciliação, promotores de perdão. Eu posso me vingar, mas também posso perdoar. Eu decido. Eu peguei aqui um texto de Romanos 12, 17. Olha o que Paulo diz aos romanos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Olha que coisa tremenda. E o 18 ele diz, se for possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos. Deixa eu te dizer uma coisa. A guerra e a paz dependem de você. Pode vir alguém com guerra, pode vir alguém com arma para você. Você pode responder com arma ou pode responder com paz. Vem alguém com vingança contra você, você pode responder com vingança, mas também você pode responder com perdão. No que depender de vós, tende paz com todos. Verso 19, Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, diz o Senhor, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, haja com seu inimigo de outra maneira, faça o que Davi fez. A vingança não é tua, a vingança é de Deus. Vai orar a Deus, vai buscar a Deus, vai dizer, Senhor, faz alguma coisa. Vai pedir para que Deus faça. Entregue para Deus, deixa Deus fazer. Deixa Deus ser juiz. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Ele não está dormindo em relação a você. O verso 20, aqui em Romanos 12, Paulo diz, antes, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Passa com um prato na frente dele? Não. Dê a ele o que comer. Se ele tiver com sede, dê a ele de beber. Aí o Senhor diz aqui, Paulo diz, com isso você vai amontoar muitas brasas de fogo sobre a sua própria cabeça. E o 21, Paulo diz, não te deixes vencer do mal.
Muito pelo contrário, vença o mal com o bem. Então, meu amado, você vai ter a oportunidade de fazer o que o Saul faz. Mas você tem a oportunidade também de corresponder como Davi correspondeu. Então você tem a oportunidade, como diz o texto aqui, de, como Paulo disse, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você tem a oportunidade, porque maldade, o mal, você vai encontrar a vida inteira, irmão. Por onde você for. Agora Davi pega também a bilha da água. O que é a bilha da água? A bilha da água é um símbolo das bênçãos de Deus. Ela significa continuidade, fé, força, saúde, bem-estar, reposição de energia, hidratação do corpo, da alma. Cada vez que você hidrata-se da palavra, você cresce, você avança. Agora, a bilha de água com água nas mãos de Saul era usada para repor energia, para que ele continuasse perseguindo a Davi, porque tem gente que é assim, vai repor sempre energia para tentar perseguir os outros. Ele perseguia Davi, tomava água para repor as energias, para reidratar-se. Nas mãos de Davi, a água, ela tem outros sentidos. Ela serve para limpar, para lavar, para fortalecer, para revigorar, com boas atitudes. É o que eu digo para você aqui. O que você faz com aquilo que Deus te dá? Saul fazia daquilo que Deus lhe deu, que nós usamos aqui como água, como a bênção de Deus, um repositor de energia para continuar perseguindo a Davi e fazendo maldade, tentando matá-lo. Mas Davi não. Davi tem outra visão, tem outra ideia. Então, querido, faça o que Davi fez. O que Davi fez? Davi entrou na caverna, viu que Saul estava apagado e que o sono profundo vinha de Deus, que ele não ia acordar. Davi entra na caverna e faz uma coisa. O que ele faz? Ele tira a lança e a bilha com água. E não faz nenhuma maldade a Saul. O que eu aprendo com isso? E quero te ensinar aqui. Davi tirou a lança e a bilha de água de perto de Saul. Com isso ele deixa Saul desarmado e sem água, sem força física, para continuar com seu intento maligno. Esse é o meu papel e o seu papel. Desarmar, tirar aquilo que usou, que é a destruição dos outros. Vamos tentar tirar deles. Não para deixá-los na desgraça e na miséria, mas fazer com que eles mudem suas atitudes. Esse é o nosso papel. Então, sempre que você tiver a oportunidade de tirar a lança de alguém que está tentando jogar nos outros, tentando ferir os outros, machucar os outros, se você puder tirar essa lança, eu estou falando aqui metaforicamente, se você pode ir lá e tirar essa arma que destrói os outros, que fere os outros, que machuca os outros, tire. Se você tem a oportunidade de tirar a bilha de água que repõe energia para o mal na vida dos outros, faça isso. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel. Como você reage à ofensa? Como você reage à provocação? O fator diferencial está nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas atitudes em relação àquilo que fazem conosco. O que você faz com o que fazem com você? Quando Davi tira a lança e a bilha com água,
O que ele está fazendo? Removendo tudo aquilo que alimentava o ressentimento no coração e na alma de Saul. Esse é o seu papel. Remover tudo que alimenta ressentimentos na vida dos outros. Esse é o meu papel como homem de Deus, é o seu papel como homem e mulher de Deus. Desarme os Saús. Tire a água de perto dele que o alimenta, que fortalece os seus maus intentos. Deus está te levantando como um restaurador de alma. Deus quer te levantar como um libertador de alma. Talvez você vai encontrar na sua caminhada muitos Saús que estão com lanças, perseguindo alguém e sempre repondo suas energias com a bilha de água. Você pode tirar essa arma dele, a lança e a bilha. A diferença entre perdão e vingança. Você decide se vingar ou perdoar. A oportunidade para vingança você sempre vai ter. Você faz a diferença, ou não. Agora, meu conselho, seja um Davi, e Deus vai te honrar, onde você estiver. Ouviu? Que Deus abençoe vocês, que Deus honre vocês,